Professora Érica, então a palavra está com a senhora. Muito obrigado aí pela participação. Desculpe pela minha. Eu causei o atraso, né? Mas achei importante ali a gente explorar um pouco mais e fique à vontade, professora. Sempre um Obrigada. prazer estar contigo. Ai, compartilhado. A gente vai adaptar o tempo, a gente vai respeitar, porque eu vou fazer em parceria com a Giovana. Então, primeiramente, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Érica Mello, eu sou professora atualmente na Universidade de Sherbrooke, que fica na província do Quebec, no Canadá. E eu estou aqui, completou um ano agora. Já estava aqui na província de Quebec, mas eu estava mais para o interior. Aí eu estou numa universidade que conversa muito com tudo isso que a Gabriela falou. É uma universidade que é muito interessada a ter formação dos alunos, que eles tenham estágios de forma intermediária eles têm sessões de aula e sessões de estágio. Então, principalmente o pessoal da engenharia funciona muito assim. Eu sou professora em gestão de projetos no departamento de gestão da escola de gestão. E aqui também a maioria dos alunos eles têm a opção de escolher, pode escolher fazer pesquisa pura para mestrado e também fazer intervenção como um treino para virar consultor. Então, é bem, além das parcerias, claro, com a indústria, principalmente o pessoal da engenharia, é bem forte aqui. Então, eu queria só introduzir um pouco a fala da Giovana. É, eu acabei de falar que eu sou professora em gestão de projetos, mas a minha formação é em engenharia elétrica. E eu fiz meu bacharel e meu mestrado em engenharia elétrica, e eu trabalhei em desenvolvimento de produto, inicialmente na indústria automotiva e depois na aviação. Então, eu passei pela Airbus Helicópteros, então eu trabalhava com integração de sistemas em helicópteros, customização para os clientes. Depois eu tive uma passagem na Embraer, lá também eu trabalhei com diferentes sistemas, mas sempre no mundo de integração de sistemas. E aqui no Canadá, durante o meu doutorado, eu tive a chance de estudar a gestão de projetos de desenvolvimento de produtos na estrutura estratégica da Bombardier, de uma super aeronave que eles têm. Então, com isso, eu queria só dizer também que a minha dor, né, o meu objetivo de pesquisa era uma dor que eu sentia quando eu era engenheira. A minha dor tem a ver com a palavra, quem já leu, né, um pouco, me acompanha um pouco, sabe que a minha palavra predileta é retrabalho de engenharia. O que seria isso? É mudar de ideia, ter que fazer ajustes, mas normalmente quando isso acontece, vai vir com a dor de ter custos e vai ter a dor talvez de atrasar o projeto. E no mundo que eu estou falando de projetos de desenvolvimento de produtos complexos. Então, quando a Gabriela estava falando um pouquinho, nesse mundo de programas de projetos, que aqui com vocês eu vou tratar simplesmente como projetos complexos. Nesses projetos complexos, então, é isso que eu me interessei a estudar, né, o retrabalho de engenharia. Então, quando o escritório que faz o projeto técnico, ele acaba tendo que fazer modificações, e isso acaba tendo um efeito bola de neve, porque os sistemas são complexos, tem muita interface entre as peças, entre os sistemas, entre os processos, entre as equipes. Com essa dor que eu senti, eu quis estudar, depois do meu doutorado, eu percebi que tinha algumas possibilidades de ter estratégias para mitigar o retrabalho. Então, tentar evitar o que normalmente muita gente vai dizer que é até inevitável, mas aí a gente vai ter partes para pensar, a gente pode pensar em coisas que realmente é totalmente fora do controle da equipe de engenharia, totalmente fora do controle da equipe de projetos, mas eu, Érica, tenho interesse em coisas que a gente pode evitar ou mitigar esses retrabalhos que causam uma dor tão grande para os resultados e a performance do projeto. Então, com isso, faz um pouco mais de um ano ou dois, que diante de várias estratégias para mitigar o retrabalho, eu decidi me concentrar na gestão de requisitos. Na gestão de requisitos de projeto, mas principalmente requisitos técnicos. E uma das causas, né, porque, né, das razões, é porque sempre nas minhas leituras, a experiência profissional e nas leituras de literatura, as causas do pedido de mudança de engenharia normalmente
são, por exemplo, os clientes. Os clientes mudam de ideia, então eles imputam isso para a empresa que está desenvolvendo a solução, e isso, por exemplo, pode ser uma causa de retrabalho, porque aí os engenheiros vão ter que pensar de uma outra forma aquilo que foi mudado. Uma outra causa associada também é a qualidade do trabalho que foi feito. Então, tem aí demonstrações de vários autores que falam como as coisas são feitas rapidamente, não tem a qualidade, o nível adequado, normalmente isso vai levar para uma mudança. E, e eu vou listar só rapidinho que eu tenho interesse nessa gestão de requisitos para mitigar esse retrabalho de engenharia que eu estou falando, mas também tem a importância da gestão de riscos, que é uma outra linha de pesquisa que eu vou começar muito proximamente. Tem a parte de sequenciamento de atividades, então eu defini a melhor sequência que eu vou realizar a atividade para evitar o retrabalho, mas isso já tem muitos autores, e aí eu estou deixando um pouco de lado essa estratégia. Tem a parte de colaboração e comunicação, que são as duas palavras-chave que eu diria que eu estou trabalhando com o meu grupo de pesquisa. Então, o Sanderson me comentou, Érica, fala um pouquinho para o pessoal do uso da inteligência artificial. Aí eu falei para ele, então tá bom, eu vou falar, mas para falar disso, eu preciso da sua aluna que veio fazer estágio comigo de pesquisas aqui. Então, a Giovana, ela vai se apresentar logo nos dois próximos minutos. A Giovana veio aqui trabalhar comigo em janeiro. Ela se teletransportou ontem para hoje para o Brasil. Ela está de volta. Desculpa, já entreguei sua localização, mas ela está de volta no Brasil, vamos dizer assim. Mas ela ficou trabalhando comigo aqui durante esse período e dentre essa questão da gestão de requisitos, né, que seria essa gestão de requisitos técnicos? É todo o processo de gestão de requisitos. Então, eu tenho que identificar meus requisitos, eu tenho que priorizar meus requisitos, eu tenho que analisar meus requisitos. Se eles mudam, eu tenho que fazer gestão para garantir a traçabilidade da informação, eu tenho que verificar meus requisitos, eu tenho que validá-los. Então, tem todo um grande processo que acontece com relação à gestão de requisitos. E com isso, entra, então, o tema que o Sanderson me pediu para falar um pouquinho para vocês de como a gente tem usado isso com inteligência artificial. E a Giovana vai fazer essa demonstração, que foi o trabalho que ela desenvolveu comigo. Então, ela se propôs a desenvolver uma ferramenta que usa inteligência artificial para ajudar nessa gestão de requisitos técnicos, com o objetivo de mitigar ou minimizar o retrabalho e aumentar ou garantir uma melhor performance de projetos de desenvolvimento de produtos complexos. Com isso, a palavra agora é da Giovana. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, mas não estamos te vendo. Sim, agora estão me vendo? Agora estão me vendo? Sim. Tá, eu vou compartilhar minha tela. Tá. Ela só esqueceu de pôr o logo da ODS, mas está tudo certo. Foi mal. A ODS é a universidade que eu estava até ontem, fazendo intercâmbio. Voltei meia-noite, então meio que eu voltei hoje. E aí, estou aqui de volta em Brasília. Da próxima eu coloco a logo da ODS. Primeiro, falando um pouco sobre mim, eu estou fazendo graduação na UNB em Engenharia Mecânica. Acredito que vou me formar em mais ou menos um ano. Durante esse tempo, eu participei de alguns projetos de extensão, como a Puma Racing, que é uma equipe de Fórmula SAI, a TecMec, que é a empresa júnior de engenharia mecânica da UNB, e, por último, o projeto Ecosistema, que foi um projeto onde eu comecei a trabalhar com o professor Sanderson, no desenvolvimento de equipamentos agrícolas de baixo custo para pequenos agricultores ao redor de Brasília, que inclusive teve repercussão nacional, onde esse projeto ele foi exibido numa matéria do Globo Rural. E aí, durante esses projetos, né, é inevitável a gente ter que lidar com as tarefas de gestão de projeto, mas até então eu nunca tinha tido contato com gestão de projeto como uma área de estudo, mas como algo que eu não sabia fazer e tentava com o que eu achava que eu entendia, que eu achava que ia dar certo. Até
eu passar para o intercâmbio, para fazer esse intercâmbio no Canadá, comecei a estudar com a professora Érica, ela me ensinou bastante sobre gestão de projeto, e aí nisso ela me fez conhecer sobre os requisitos, né, sobre a gestão de requisitos, e a importância dela, e a gente desde o início também já falava sobre a IA está aí, né, todo dia a gente ouve falar sobre ela, e como a gente conseguiria juntar essas duas grandes áreas para conseguir desenvolver algo, conseguir pensar em alguma estratégia para ajudar na gestão de requisitos e dessa forma diminuir o retrabalho durante o projeto. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso, eu fiz uma pequena revisão de literatura, apresentei agora no IAMOT, né, o Congresso Internacional de Gestão, lá em Montreal. E aí, nessa revisão de literatura, né, a gente vê que muito se fala da gestão de requisitos como uma fase muito importante de todo projeto de engenharia, de todo projeto, e também muito complexa, muito difícil, que envolve várias fases, como a elicitação, né, a criação desses requisitos, a classificação, a manutenção da rastreabilidade e a verificação e validação. E a inteligência artificial, né, como uma possibilidade de auxiliar nessas diversas tarefas dentro da gestão de requisitos. Então, dentro da literatura, a gente consegue ver várias pesquisas sobre como usar a inteligência artificial na detecção de ambiguidade em requisito, você ter um requisito que ele foi escrito, mas que de alguma forma ele pode ter mais de uma interpretação, isso lá na frente pode causar algum problema no projeto. Inconsistência desse requisito, às vezes, e incompletude, às vezes uma falta de uma métrica bem definida no requisito. Dentro da engenharia, a gente precisa que cada métrica ela esteja bem definida, tudo nos pontos, sabe? E também classificação desse requisito, né? Uma classificação clássica, como funcional, não funcional. Elicitação automática de requisitos também, a partir de reuniões com stakeholders, de mensagens desses stakeholders, para ver quais são os requisitos do projeto. Todas essas fases a gente consegue ver estudos que foram feitos usando inteligência artificial para auxiliar nessas fases. Nessa revisão de literatura também foi inevitável perceber a concentração desse tipo de abordagem em desenvolvimento de software. Software é uma área que o pessoal estuda bastante sobre a gestão do projeto, eles fazem user stories, eles estudam realmente os requisitos mais do que a gente de outras áreas de engenharia, como aeroespacial, elétrica e mecânica, a gente não tem tantas matérias sobre isso quanto eles, então acaba que existem muitas pesquisas nessa área e aí a gente encontra um gap, né, do estudo de gestão de projetos, gestão de requisitos, até mesmo com inteligência artificial em outras áreas, como mecânica e aeroespacial e outras engenharias. Então, a gente, vendo essa revisão de literatura, também percebeu a necessidade de esforços em criação de ferramentas, de plataformas que ajudem no uso de inteligência artificial em projetos reais de engenharia. Então, foi nisso que, conversando com a Érica, a gente pensou, né, de fazer essa ferramenta, o desenvolvimento dessa solução, que o objetivo era desenvolver uma plataforma que usa IA e automações para auxiliar na criação, análise e rastreabilidade de requisitos de engenharia. Usar IA para conseguir auxiliar em algumas fases da gestão de requisitos. Então, nesse tempo que eu passei lá no Canadá, nesse intercâmbio, eu não estava fazendo matéria, né? Então, foi o tempo que eu tive para desenvolver essa ferramenta. Eu usei o N8N, principalmente, para fazer o back-end, que é uma plataforma de automações, que é baseada em JSON. Você consegue colocar ali APIs de IaaS e de outras ferramentas do dia a dia, como Gmail, Slack, Trello, banco de dados PostgreSQL, e entre outras ferramentas. E nisso também você consegue colocar partes em Python, partes em JavaScript, tudo para tratamento de dados. Então, eu usei essa ferramenta para criar essa plataforma, para conseguir tirar isso do papel. Então, as funcionalidades que
eu consegui implementar até então foi a criação de requisitos através de chat com a IA. Então, quando você vai criar um requisito, ao invés de você ter que ficar completando uma tabela ou então um formulário enorme ali, você sozinho com as suas dúvidas internas, você pode simplesmente conversar com uma inteligência artificial, assim como a gente faz com o GPT todos os dias, e essa inteligência artificial vai te guiar, dentro da minha plataforma, ela vai te guiar através de perguntas que ela vai fazer para você escrever o requisito e ter clareza no que é aquele requisito. Então, ela vai te perguntar a descrição do requisito, ela vai te perguntar qual é o critério de aceitação desse requisito, quais testes estão relacionados a esse requisito. Também a gente usa essa mesma abordagem de conversar com a IA, tanto para editar quanto para excluir os requisitos. Então, é tudo via chat com a IA. E como você está conversando com a IA, para criar esse requisito, essa IA, ela tem acesso, o legal dela é que ela tem acesso a todos os dados do projeto. Então, você não precisa ficar lembrando, eu teste tal com essa ID tal aqui para verificar esse requisito. Se você não lembra o nome do teste, você só sabe uma descrição dele, porque o nome dele é difícil, ou qualquer que seja o motivo, você pode falar para a IA, é um teste que no teste acontece isso aqui para validar o meu requisito. Como a IA ela tem acesso ao banco de dados, à descrição dos testes, ela vai conseguir te passar essa informação. Então, é menos uma dor de cabeça. E da mesma forma, para você conectar esse requisito com sistemas do projeto e com componentes do projeto. Porque quando você escreve um requisito, é bom você falar, ele é relacionado ao motor, ele é relacionado ao sistema de refrigeração, né, para garantir essa rastreabilidade daquele requisito. Outra coisa também é que no caminho natural das coisas, né, eu escreveria o requisito e ele já seria adicionado no meu banco de dados. Só que nessa plataforma eu quis criar algo para que eu tivesse uma barreira de segurança do meu banco de dados. O meu banco de dados é o meu bem mais precioso, eu não quero que nenhum requisito mal escrito entre lá e atrapalhe os outros engenheiros, atrapalhe a equipe da fábrica, etc. Então, quando você cria um requisito, você conversa com a IA, você cria um requisito, ela vai pegar aquela conversa, primeiro, ela vai estruturar a conversa, porque você falou várias coisas que não necessariamente fazem parte do requisito, dúvidas suas. E ela vai pegar todas as informações que ela realmente precisa para estruturar o requisito, e usando essas informações, ela vai, antes de adicionar esse requisito no banco de dados, ela vai fazer algumas análises de qualidade em cima desse requisito. Então, ela vai analisar a clareza do requisito, vai analisar se não está ambíguo, vai analisar se tem métricas bem definidas, entre outras questões. Eu também coloquei a checagem de duplicidade, então antes de adicionar o requisito no banco de dados, ela vai ver se esse requisito já não existe lá dentro, né? Porque às vezes existem problemas de comunicação dentro de um projeto e um engenheiro A cria um requisito, depois o engenheiro B desavisado vai criar aquele mesmo requisito. Também a checagem de contradição lógica entre requisitos. Por exemplo, você tem um stakeholder que pediu A igual a 10. E aí chega outro stakeholder e fala, não, eu quero que A seja igual a 20. E não teve essa comunicação, e o engenheiro A coloca esse requisito lá, o engenheiro B tenta colocar o outro requisito do outro stakeholder desavisado. A IA não vai deixar isso acontecer. Na verdade, ela vai te avisar que isso aconteceu, que está tendo essa contradição lógica. E é aí que entra a geração dos relatórios. Você cria o requisito conversando com a IA analisa a qualidade desse requisito, se ele já não existe ou se ele não está contradizendo algum requisito pré-existente, e ele vai criar um relatório com todas essas informações, e até o momento que eu consegui fazer, ele manda o relatório por e-mail, e lá no e-mail tem 2 botãozinhos para eu ou descartar aquela ação, não criar aquele requisito, ou eu aprovar aquela ação e criar o requisito, tendo ciência de todas essas informações, se ele foi bem escrito, com base na análise da inteligência artificial,
se ele já não existe, mesmo que com outras palavras, dentro do meu banco de dados, e se não está contradizendo nenhum requisito pré-existente. Também nessa plataforma, foi uma das coisas que eu implementei por último, mas também é possível criar tanto testes, componentes e sistemas, também conversando com a IA, dando todas as informações para ela, tendo a ajuda dela para criar essas entidades dentro do seu projeto. Também nessa plataforma eu coloquei a geração de matrizes de rastreabilidade, tendo o meu banco de dados. Nessa fase, eu não nessa automação da geração de matrizes de rastreabilidade, eu não uso inteligência artificial, como ela já estruturou tudo certinho, eu coloquei lá um Python para gerar automaticamente essas matrizes de rastreabilidade e serem enviadas para o meu e-mail. O meu e-mail, porque eu tô desenvolvendo agora, então é um protótipo, eu não tenho ainda uma interface funcional conectada ao meu back-end, eu estou usando as APIs, então, por enquanto, eu estou usando a API do Gmail para pegar esses resultados. Tá, isso aqui é um spoiler, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu fiz aqui essa interface meramente visual, para a gente ter uma ideia de como seria num projeto real essa ferramenta. Então, aqui a gente teria um dashboard com a quantidade de requisitos existentes, quantidade de componentes sistemas, testes e a porcentagem dos requisitos que já foram validados. Aqui algumas outras métricas também sobre o projeto. Aqui a gente consegue ter uma visualização de todos os requisitos, tanto os que já foram validados, os que estão em processos de validação e os que ainda precisa ser validados. Aqui eu tenho o chat, onde você vai conversar com a IA, falar suas dores para ela, falar qual é o seu requisito, e ela vai te auxiliar nesse processo. Eu tenho tanto para criar, editar e deletar o requisito. Aqui é a mesma coisa para sistemas, componentes e testes, eu consigo criar, editar, excluir. Na geração aqui de matrizes, como eu tenho dentro do meu banco de dados sobre o projeto, eu tenho requisitos, eu tenho testes, componentes, sistemas, eu consigo ter uma visualização a partir das conversas que você tem com a IA, você seta para ela esse requisito X está diretamente relacionado pertence ao sistema Y. Então, ela tem essas informações e aqui você consegue falar, tipo, então eu quero uma matriz que mostre a relação entre os requisitos e os componentes. Ela vai gerar a matriz e vai entregar para vocês. Tá, agora eu vou voltar para o meu slide. Eu fiz alguns testes nesses últimos tempos. Eu tive a ajuda do ex-líder da equipe Draco Volans, da UNB, de aeromodelismo, aerodesign. Então, eles me deram alguns requisitos para fazer os testes, foram 13 requisitos, acho que 3 sistemas relacionados a esses requisitos e os componentes também relacionados. E aí eu usei esse requisito aqui em especial para fazer os testes de quais são os resultados e se a minha IA realmente está fazendo aquela análise preditiva direitinho antes de adicionar o requisito no meu banco de dados. Então, o meu requisito original é esse aqui, que a asa não pode fletir mais do que 0,005 milímetros. E aí eu vim aqui fazer o teste, a checagem de qualidade. E aí, nesse caso, eu escrevi ele sem métrica definida. Eu falei que não pode fletir muito, não falei o tanto. E aí, nisso, quando eu tentei criar esse requisito, conversei lá tudo certinho com ela, a IA. E aí,
quando ela fez a análise, e essa foi a análise dela. Ela identificou que está faltando precisão, que too much não é o suficiente e que eu preciso, a recomendação dela foi que eu refinasse esse requisito para então adicionar ele. E aí aqui, como eu falei, quando a gente faz esse processo, quando ela enviou isso aqui no meu e-mail, ou eu recuso e aí ela deixa para lá, ou eu aprovo e esse requisito eu decido se ele vai ser ou não adicionado no meu banco de dados. Outro teste também que eu fiz foi a checagem se o requisito é idêntico a um pré-existente ou se ele é similar, porque a mesma coisa pode ser escrita com outras palavras, né? Então, aquele meu requisito original, ele foi escrito aqui de outra forma, com outras palavras. Deixa eu ver se ele aparece aqui a versão original. A versão original tem essas palavras aqui, não deve ceder, tal. E aqui eu escrevi de outra forma, mas que está falando a mesma coisa. Quando eu escrevi de outra forma, mas que está falando a mesma coisa, ele identificou mesmo assim, falou, olha, está muito parecido com esse aqui, é melhor você não botar. Também quando é idêntico, ele também detectou. Então aí é uma coisa boa, ele consegue detectar, mesmo que não sejam as palavras idênticas a IA usando o NPL, né? O NLP, Natural Language Processing, NLP, para ver se aquilo ali tá parecido, para ver se é a mesma coisa. Então, também passou nesse teste. Outro teste que eu fiz foi a checagem de contradição lógica. Lá no requisito original, eu falo que ele não pode fletir mais do que 0,05 milímetros. Aqui eu crio o mesmo requisito, mas eu coloco que ele não pode fletir mais do que 0,010 milímetros. Então eu estou afrouxando esse negócio. Vai dar problema lá na frente. E aí ele me avisa. Ele falou aqui que foi menos restritivo e ele me dá uma recomendação que existe aí um conflito entre esses dois requisitos. E aí eu decido, né, se eu vou aprovar ou não. Aqui são as matrizes que eu consegui gerar, que mostram, ó, esse e-mail foi enviado automaticamente com o N8N, e essas matrizes também foram geradas automaticamente com o N8N. No N8N eu tenho conectado o meu banco de dados, no momento eu estou usando o Supabase, para quem não conhece pode pesquisar, e aí eu consigo ter aqui a visualização de como os requisitos se relacionam com cada sistema. Isso é muito importante para, por exemplo, você vai editar um requisito e tem um sistema que tá dando, sabe, ele tá dando dor de cabeça. Alguém falou, não mexe com nada que esteja relacionado a esse sistema. Você precisa saber se esse requisito está querendo mudar, se ele está relacionado com aquele sistema. Então, as matrizes de rastreabilidade são muito boas nisso. Eu quis, então, adicionar essa funcionalidade na minha ferramenta. Outra funcionalidade que ainda está em fase de teste foi a última que eu estava desenvolvendo, é o Oracle, que seria o oráculo do projeto. Eu gosto de falar, imagine se você pudesse conversar com o seu projeto. Então, como se ele fosse uma pessoa, como se você quisesse conhecer ele melhor, sabe? Para pessoas um engenheiro que está perdidão no projeto, e ninguém consegue explicar para ele, porque às vezes ele aprende de um jeito que ninguém consegue explicar. A inteligência artificial, como a gente vê todos os dias, o GPT, ele, por exemplo, ele consegue conversar com todo mundo que vai falar com ele, ele consegue conversar com essa pessoa, seja ela do Nordeste ou do Sul, seja ela falando gírias ou não, sendo formal ou não, ele consegue conversar com ela. E eu gostaria de colocar isso dentro do projeto também, para até mitigar problemas de comunicação, como, por exemplo, uma pessoa cria o requisito e a outra pessoa é responsável pela implementação desse requisito, e elas entenderam o requisito de formas totalmente diferentes. Nesse caso, elas podem, a segunda pessoa que não entendeu direito, ela pode conversar com essa IA para essa IA explicar até ela entender o que precisa ser feito.
o que aquele requisito está falando. Então, ainda está em fase de teste, mas é basicamente aqui uma automação dentro do N8N, em que eu estou usando aqui um LLM da OpenAI, então seria como se eu tivesse um ChatGPT conectado com todos os dados do meu projeto e conversasse com esse ChatGPT. Então, eu com essa IA que tem acesso a todos os dados do projeto e se adapta à linguagem, ao ritmo de aprendizado do usuário, eu consigo ter essa ferramenta, essa funcionalidade. Então, os próximos passos seria, eu nesse projeto, eu usei a LLM da OpenAI, mas eu gostaria de agora, a partir de agora, pegar uma IA mesmo e fazer o fine tuning dela com gestão de projetos, porque para essa aqui, o ChatGPT sabe muita coisa, também de gestão de projetos, mas uma treinada somente para gestão de projetos, como aquelas que são treinadas somente para detecção de imagem, sabe? Elas são boas no que elas fazem. Nesse caso aqui, nessa ferramenta que eu estou criando, essa IA ela tem acesso a uma lista de regras de como escrever um requisito, sabe? Então, não é bem um fine tuning, ele faz ali uma checagem no momento, aprende ali no momento e faz essa checagem, esse match entre o requisito e as regras de como escrever um requisito. Mas tendo uma IA com uma visão mais profunda, mais a longo prazo de como o projeto vai caminhar daquela sua mudança para frente, o que vai acontecer, sabe, sendo realmente um mestre da gestão de projetos. Então, esse seria o meu próximo passo agora, que eu vi que sim, a IA ela consegue ver essas nuances que às vezes o ser humano não consegue, e fazer o MVP, né, testar em projetos reais. E aí, disso tudo, o que eu gosto é também ver as outras oportunidades que a gente tem de implementar também automações em gestão de risco, gestão de stakeholders, de recursos e de detecção de gargalos dentro de um projeto, onde é que a equipe está perdendo muito tempo que poderia ser automatizado. A IA, ela, tendo acesso a todas as informações, ela consegue ter essa visão global que às vezes a gente não consegue e dar um conselho para a gente prosseguir com aquilo. Um exemplo foi essa outra automação que eu também fiz, que é meio que um bombeiro de stakeholder, assim. Eu coloquei lá na minha base de dados uma lista de e-mails de stakeholders VIP, e se eu recebo um e-mail desse stakeholder, que seria alarmante, preocupante, mas eu não estou olhando o meu e-mail. Mas eu coloquei essa automação no meu e-mail, que se chegar um e-mail desse stakeholder que é importante e esse e-mail é preocupante, aqui é um exemplo da implementação que eu fiz dentro do Slack, usando uma automação do Slack, toda a minha equipe vai ser automaticamente avisada sobre o que está acontecendo e para caso eu esteja fazendo outra coisa, eu não estou vendo meu e-mail, a equipe vai ser avisada e já vai começar a tomar alguma providência em relação a isso. Esse aqui foi o teste que eu fiz, eu me coloquei na lista de stakeholders VIP, Giovana Marques, da Air, e eu falei, né, que está faltando alguma coisa ali, pedi desculpa, eu sou uma fornecedora deles. Aí a equipe foi logo avisada. Isso a gente consegue implementar também dentro, fazendo as automações, dentro, usando APIs do Gmail, do Trello, do Teams. Então, você tem o gerente, por exemplo, o gerente principal tem um e-mail onde os stakeholders mandam e-mail para ele, mas também tem um e-mail que a equipe toda tem acesso. Então, pode passar desse e-mail que chegou, que é preocupante, pode ser enviado automaticamente para o e-mail da equipe, pode ser enviado para o Trello da equipe, para o Slack, enfim. É só um exemplo de que as possibilidades são infinitas, o que a gente pode fazer com o IA hoje em dia, pegando uma ferramenta como essa, como o N8N, que é de orquestração
de automações que você pode usar ou não inteligência artificial dentro dessas automações. E aí também, semelhantes ao N8N, caso alguém se interessa, também tem o Zapier e o Make para fazer esse tipo de orquestração. E é isso. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta, Sanderson. Quando que a Giovana vai voltar para cá? Você tá no mudo. Não, ela não volta agora, nem tá cedo. Ai, Nossa, ai. mas o que que você fez com a Giovana aí? Tô impressionado. Olha, Tá, eu não fiz nada. fantástico. Nossa, maravilhoso. Bem, vocês fecharam? Fechamos. Agora, quem tiver perguntas, a Giovana está aí para responder. Aproveita. E a Erika também. Bem, pessoal, perguntas então? Quem tiver, levanta a mão. O Maicon aí. Vai lá, Maicon. Opa, desculpa, eu estava no mudo. Fiquei muito impressionado com o seu trabalho e desenvolvimento nessa área. Eu fui aluno da UNB também, na graduação, fiz mecatrônica. E quem dera se durante a graduação eu já tivesse essa visão de gestão de projetos. Depois tive que fazer uma especialização e tudo mais. E até hoje, no escritório de projetos que eu atuo, a gente está meio arcaico, sabe? Não usamos ferramentas disruptivas igual você apresentou aí. E você falou depois de um dia testar o MVP em projetos reais, quem sabe você faz um estágio lá na empresa que eu trabalho e fica como integrante da equipe lá do PMO para testar em projetos reais. Eu abriria portas aí para um estágio, quando for a época, para você fazer testes lá e trazer umas gotas de inovação lá para o nosso meio. Muito obrigada, Michael. Eu aceitaria, sim. Seria um prazer. Boa noite. Sou eu agora? Sim. Vai lá. Bem, Tudo bom? o João, né? Ótima apresentação, isso, João Vitor. Ótima apresentação. E vou ir para um lado prático, tá? Na minha empresa, eu estava pensando um paralelo, sabe? Você tem feito isso para requisitos, né? A minha empresa é uma empresa de construção civil. Eu tenho feito isso para tarefas. Eu imaginei no paralelo do mesmo processo para tarefas. Eu criei um sistema usando o Notion. Você deve conhecer essa ferramenta. Sim. E então, meu banco de dados é o Notion, né? E eu estava começando a pensar justamente nisso, em como integrar meu Notion com N8N, né? E o ChatGPT, por exemplo, algum IA, né? ChatGPT é uma boa, mesmo tendo um custo ali, né? Por cada requisição, não sei como é que tá agora. E para eu ter justamente todo o protocolo que você trouxe, né? Desse assistente, em última instância, né? Uma obra, você imaginar, são dezenas de tarefas todo dia, né? E assim como o colega Maicon falou, né? Eu, como sou dono da empresa, eu te convido diretamente, se você tiver interesse, não só na vaga de estágio, mas em algo mais concreto. É obra, né? É obra, costuma não atrair mulheres, né? Mas uma obra muito familiar que a gente tem lá. Botei minha mãe na obra, então. Então, assim, e obra é aquele negócio, né? Obra é bruto, o negócio. Não. O sistema lá Eu é já mexi intenso. com óleo de motor de carro, graxa, né? Eu fui da PAM, então sujeira não é problema. Mas enfim, nessa parte de mexendo com automação, acho que eu não vou me sujar. Não, Muito só obrigada, João parte de Vitor. gestão mesmo. Eu não lembro de ver se no N8N a gente tem essa possibilidade de conectar com um node pronto do Notion, mas se não tiver, tem a possibilidade de você criar ali um HTTP request, um webhook e fazer essa conexão com o seu banco de dados dentro do Notion. Legal, legal. O Muito Notion, obrigada pelo convite. tá bom. E LinkedIn?
A conexão com o Alessandra. LinkedIn? É. Eu falo. Ah, também tem como fazer a conexão com o LinkedIn dentro do N8N. É isso que você tá perguntando? Não, seu LinkedIn. Ah, não. É. Eu Ô, posso Sanderson, tá passar. ficando acirrada a competição. Tá ficando difícil aí, acho que Acirrada. vai ser. Eu É, pago bem, eu, tá? eu posso, Ele disse que paga bem, ó, então o negócio tá ficando mais difícil ainda. eu posso passar O professor vai me excluir daqui. do Eu vou... professor. Você tem um contato dele, professor? Sim, sim, o João é meu aluno aqui, né, João? É, professor, Sim, sim, eu tive que tem largar a sim. disciplina uma pena, disciplina que eu adoro, Ah, mas é ah, muito largou a trabalho. disciplina aí. Ah, Muito e eu trabalho, eu não sei. encontro bons profissionais, então eu tenho que ficar lá na linha de frente apanhando sozinho, É, treinando as então. pessoas. Você pode treinar amanhã. Com certeza, é um sonho. Sobre o custo que você falou com a inteligência artificial, é uma coisa engraçada, eu até vi a Erika rindo na hora que você falou. Eu fiz essa solução e durante esse tempo inteiro, no começo eu botei $6 na OpenAI para usar a OpenAI dentro do meu projeto e até hoje eu estou usando, não acabou. Em 4 meses, $6 está sendo suficiente para fazer todos os testes que eu fiz. E eu fiz, além dessas duas automações que eu mostrei para vocês, eu fiz outras e ainda está rendendo. Então, é uma boa abordagem, é econômico e sustentável. Ah, legal. Que legal, hein? Bem, o Tiago, né? Tiago tem uma pergunta, aí a gente fecha as perguntas aí. Não, eu queria fazer uma pergunta em relação a como que funciona essa identificação dos requisitos, porque você tem toda uma parte técnica também para fazer essa análise dos requisitos, o que pode ser um requisito contraditório ou ambíguo até no sentido técnico também, não só no sentido de uma definição terminológica dos requisitos. Você chegou a fazer alguma análise, tipo, colocando algum treinamento em relação a conceitos técnicos de engenharia próprios para IA ou algo do tipo? Ainda não. Eu planejo fazer isso, tanto com o meu próximo passo de pegar uma IA mesmo e fazer o fine tuning dela com isso, porque usando o LLM da OpenAI, eu não consigo ter tanta certeza de que ele vai entender tudo sempre da mesma forma, porque eu não sei se vocês perceberam, mas nos prints dos relatórios que eu mostrei para vocês, eles não estavam com um layout exato, então um exemplo de como a IA ela vem trazendo, a cada interação ela vem trazendo resultados, respostas, por mais que parecidas, mas que sejam diferentes. E nesse caso de verificar conceitos técnicos de engenharia, a gente precisa de muita precisão. Então, eu ainda não testei nessa minha solução atual, mas seria uma abordagem que eu acredito que daria mais certo com uma IA, sendo feito o fine tuning dela com os conhecimentos técnicos de engenharia. Perfeito, obrigado. O senhor está mudo, professor. Mutado? Bem, então Tiago, baixa a mão aí para a gente ficar bem. A tela está limpa. Eu vou voltar para vocês aí, porque, assim, bem, eu fiquei muito impressionado com o trabalho aí da Giovana. Não esperava que a Giovana desenvolvesse algo nessa área aí, né? Achei impressionante aí, Giovana. Você avançou muito, né? Não tem nem o que dizer, né? Estava comentando aqui com a Érica, a gente tem um projeto que nós começamos aqui em 2020, 2019, né, que chama Mutirô, é um software de gestão de projetos, né, que foi, na época, era um aluno de doutorado e a gente montou uns modelos preditivos lá e deu certo, e aí começamos esse projeto, a gente acabou parando, e nós estamos retomando agora, tem duas pessoas da equipe aí, dois de TI, né, mexendo, um com interface e outro com programação, mais da parte de sequenciamento, né?
Agora, de repente, a gente podia fazer uma integração aí com essa parte de requisitos aí que você já tem, e aí teria outras pessoas para te ajudar nesse processo, né? Mas a gente precisa conversar um pouco aqui, porque eu estou vendo que aí você está você tá com uma demanda alta, e vai ficar mais alta ainda, porque o trabalho está muito bom e o conhecimento nessa área é muito, tem muito valor hoje em dia, né? Tá? Parabéns. Érica? Eu só aproveito publicamente para agradecer ao Sanderson, porque ela é a Giovana é o segundo bolsista que vem trabalhar comigo. A primeira também, eu participei da defesa de mestrado dela ano passado, agora ela já está fazendo publicações, escrevendo capítulo de livro, agora a Giovana veio com esse segundo presente do Sanderson, então, tendo mais alunos, estamos aí recrutando bons alunos, mas agora a barra está subindo, né? Está Está subindo, subindo. não aceitaremos menos que a Giovana, não, estou brincando no sentido que, parabéns, Giovana, você fez um excelente trabalho, Obrigada. vou aproveitar 2 minutinhos só para falar isso. Ela entregou mais do que qualquer expectativa que eu poderia ter. Participou de congresso internacional, fez apresentação, o pessoal ficou admirado, achou que ela foi até melhor que muitos professores que apresentaram nas sessões. Estamos aí com o próximo artigo sendo enviado para um outro congresso. Hoje eu enviei uma proposta, talvez a gente vá para a França apresentar em Toulouse. Então, não tem fim. O céu é o limite, eu não tenho limites. Parabéns, Giovana. Obrigada. Parabéns. Muito legal, viu? Bem, eu não sei nem o que dizer, porque eu só fico, sei lá, né? Aluno, quando chega nesse ponto aí, a gente só é orgulho, né? Entendeu? Muito bom.